Fala turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos trabalhar a planificação de sólidos geométricos, né? Nós já vínhamos discutindo isso nas nossas videoaulas anteriores e nas outras semanas. E nessa semana eu quero mostrar para vocês quais são os critérios necessários para garantir que haja uma planificação de um dado sólido geométrico ou que a sua planificação, a sua figura plana, possa ser transformada em um sólido geométrico. Então, eu vou começar de forma bastante simples. Vou começar mostrando para vocês a planificação do tetraedro regular, tá bom? O tetraedro regular, né, como o nome diz, tetra, 4. Então, um tetraedro possui 4 faces, certo? O tetraedro regular é aquele que tem todas as arestas com a mesma medida, todas as faces, portanto, sendo idênticas. Quando nós falamos que um sólido geométrico é regular, o que queremos dizer é que todas as faces dele são idênticas, tá bom? Então, o tetraedro regular, ele nada mais é do que uma pirâmide de base triangular, em que o triângulo da base é um triângulo equilátero, certo? Portanto, todos os lados são formados por triângulos equiláteros. Bom, o triângulo equilátero a gente começa desenhando como uma reta, certo? Um segmento de reta, aliás, que vai ser o nosso suporte para fazer todo o resto do nosso sólido. Então, eu vou desenhar aqui um segmento de reta qualquer, desse jeito. Tudo que eu tenho que fazer agora é a construção do triângulo equilátero, que vocês já sabem fazer com régua e compasso, né? A gente coloca em uma das extremidades do nosso segmento de reta a ponta seca do nosso compasso, abrindo até a outra extremidade do segmento de reta, né, e traçando um arco, certo? Eu vou traçar aqui um arco que vem agora de cima a baixo desse jeito, vou fazer uma circunferência completa, assim aqui, desse jeito, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado, uma circunferência completa também, e já vai ficar claro o motivo para isso, tá? Do outro lado também, certo? E agora eu posso escolher ou o ponto de intersecção dessas circunferências formado aqui em cima, ou o ponto de intersecção dessas circunferências formado lá embaixo. Eu vou escolher o de cima por conveniência. E a gente vai fazer a mesma coisa, a mesma construção. Agora, olha só, eu quero que vocês observem que nós temos diferentes pontos de intersecção. Vamos pensar em como montar essa figura. Que pontos são esses, né, entre as circunferências? Analisando de duas em duas. Temos esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto aqui, certo? Bom, a primeira providência que eu vou tomar é de devidamente desenhar o meu triângulo aqui do centro. Agora, nós temos que notar o seguinte, pessoal. Todas as faces de um polígono, um poliedro, aliás, todas as faces de um poliedro devem estar em contato com pelo menos uma outra face. Do contrário, a gente não consegue imaginar uma dobra, certo? Então, quando eu abro uma caixa, por exemplo, a tampa da caixa tem uma dobra em contato com um dos lados da caixa. Isso significa que todas as faces de um poliedro têm que estar conectadas. O que nós vamos fazer agora é imaginar que, como esse aqui é a nossa escolha de base, né? Todos os outros lados, todas as outras faces vão partir dela. E aí, de forma bastante simples, né? Como eu quero que ele seja regular, eu quero que todos os triângulos que partem dessa base sejam equiláteros, tudo que eu tenho que fazer é unir esses outros pontos que eu encontrei, que são as intersecções dessas circunferências, certo? A gente vai notar que eles passam aqui pelo vértice desse polígono da base, da nossa pirâmide de base triangular, o nosso tetraedro. Então, conectando assim todos os lados desse jeito. Pronto, isso é a planificação do nosso tetraedro regular. Bem interessante esse exercício, né? Porque tudo que a gente fez foi encontrar triângulos equiláteros dentro de triângulos equiláteros,
Mas acontece que se você corta essa figura e dobra nessas marcas de dobra, né, nos lados do nosso triângulo da base, ao fechar ele você consegue construir um tetraedro regular. Então, simplesmente destacando ele, né, e dobrando aqui nas arestas que nós encontramos, com o compasso, nós conseguimos fazer o nosso tetraedro. Então, essa é uma planificação bem simples. E em seguida eu vou fazer uma outra planificação de um outro tipo de pirâmide, que é um pouco mais complicado da gente fazer. Então, ó, fechando aqui, nós temos o nosso sólido geométrico, que é o nosso tetraedro regular, certo? Bom, e se eu quiser fazer uma pirâmide que a base seja um quadrado? Será que eu posso começar a desenhar de qualquer jeito? Aliás, mesmo esse meu tetraedro regular aqui, né? Será que existe algum critério para formar um tetraedro? Será que se eu tivesse feito uma outra escolha de tamanho para os lados, eu ainda teria formado um tetraedro? Uma coisa muito importante de notar é a seguinte: em qualquer figura, né, qualquer sólido geométrico que nós quisermos montar, é muito importante que notar que dois lados vizinhos, duas arestas vizinhas, vão se unir para formar uma das arestas do nosso poliedro. Então, aqui eu tenho duas arestas vizinhas do meu polígono, e quando elas se dobram, né, quando elas vêm para o espaço de 3 dimensões, elas vão formar uma única aresta do meu poliedro. Então, é muito importante que elas tenham o mesmo tamanho. Se não tivessem o mesmo tamanho, eu nunca ia conseguir fechar essa figura num poliedro. Então, existem alguns critérios importantes, né? Vamos dar uma olhadinha na pirâmide de base quadrada. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, obviamente, construir um quadrado. Eu vou começar pela minha reta suporte, e aqui eu quero que vocês reparem uma coisa muito importante: eu não falei de medida nenhuma, né? Muitas pessoas acham que o jeito certo de fazer um quadrado é pegar, desenhar uma reta, medir qual é o tamanho dela e reproduzir esse tamanho nos lados, né? Mas nada garante que o que você está fazendo é um trabalho preciso, tampouco que os ângulos internos são 90 graus, que é o que caracteriza um quadrado, né? Então, tem que ser bem feita a coisa. Como é que a gente faz um quadrado garantindo que ele é um quadrado? Bom, primeira providência que eu vou tomar é encontrar retas perpendiculares nas extremidades desse segmento de reta. Então, eu coloco a ponta seca do compasso em um dos segmentos de reta, né, em uma das extremidades, aliás, eu vou abrir uma semicircunferência aí. E o que eu vou fazer é encontrar um ângulo aqui no meio e traçar a bissetriz dele, garantindo que seja 90 graus. Isso a gente já viu, tem uma videoaula disponível no meu canal, na nossa Google Sala de Aula. E, bom, vocês podem acessar lá se tiverem dúvida de como fazer, ou só acompanhar por aqui mesmo. Aqui eu já achei o ângulo formado pela união, né, da reta que liga esses dois pontos com a reta que une esses dois pontos aqui. E o que eu vou fazer é algo parecido com o que seria feito ao traçar uma bissetriz. Aqui desse jeito. Assim. Agora, tudo que eu tenho que fazer é unir este ponto à nossa extremidade, a extremidade do nosso segmento de reta. Assim eu garanto que é um ângulo de 90 graus formado, é uma reta perpendicular. Desse jeito assim. Então aqui nós temos uma reta perpendicular ao lado. E nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado agora, na outra extremidade. Agora então eu tenho as duas retas que são lados do meu quadrado e, bom, tudo que eu tenho que fazer é fechar elas aqui em cima. Lembrando que o nosso compasso é a ferramenta que transporta as medidas, né? Inclusive, lembrando que quando você desenha, quando você planifica, você tem que ter arestas vizinhas de mesmo tamanho. Arestas vizinhas são aquelas que compartilham um vértice, certo? Então, essa aresta e essa aresta possuem um dos vértices em comum. Duas arestas vizinhas têm sempre um dos vértices em comum. Duas arestas vizinhas têm sempre um dos vértices em comum.
Ou seja, se a gente tem um vértice e uma aresta, para reproduzir o tamanho dela é só usar o nosso herói compasso, que é quem transporta medidas, né? Que a gente já está cansado de saber disso. Então, agora o que eu vou fazer é transportar a medida da base, dessa reta aqui, desse segmento de reta da base, até aqui em cima. Encontrei aqui um dos pontos, transporto aqui também a medida da base até aqui para cima, encontro aqui outro ponto, tenho esses dois pontos, unindo-os nós temos o nosso quadrado, certo? Então, farei aqui o nosso quadrado. Prontinho. Ele está torto porque a folha inteira está torta, mas deixando a folha numa posição em que isso não pareça torto, o nosso quadrado é um quadrado realmente, tá bom? Bom, agora nós temos que pensar em como fazer os lados dessa pirâmide, né? Da pirâmide de base quadrada, que são como as pirâmides do Egito, que possuem uma base quadrada e os lados são triângulos, né? Então a gente quer fazer uma figura assim. Bom, uma coisa que devemos notar, né, é que aqui no topo tem só um vértice. Assim como no nosso tetraedro, o topo era só um vértice. Mas quando eu planifico a figura e abria esse vértice, ele se transformava em 3 projeções, né, desse ponto sobre o papel. Tudo bem? Ele se tornava 3 pontos. Como aqui a nossa base é quadrada, então, na nossa planificação, esse vértice deve se tornar 4 pontos aqui em volta, certo? Nós teremos 4 pontos. Agora, temos que determinar que pontos são esses e quais são os critérios para eles virarem uma pirâmide. Bom, primeira coisa que a gente tem que notar é que esse ponto, né, se vocês olharem de cima, aqui nós temos a base quadrada, se você traça as diagonais do quadrado, o ponto está bem no ponto de encontro dessas diagonais. A projeção dele está bem no ponto de encontro dessas diagonais. Então, a gente já sabe que, traçando retas saindo do nosso quadrado, esse ponto tem que estar no meio dessas retas, né? Ele tem que estar alinhado de maneira central com o quadrado. Ok, isso não é difícil de conseguir. O que significa isso? Significa que, se nós traçarmos a mediatriz dos lados, né? A projeção do ponto central do topo da pirâmide tem que estar em cima dessas mediatrizes. São 4 pontos sobre essas mediatrizes. Então, vamos traçar as mediatrizes dos lados. Bom, para traçar a mediatriz é bastante simples, né? Tudo que a gente tem que fazer é abrir o compasso um pouco mais da metade do nosso segmento de reta, traça de um lado uma semicircunferência, traça do outro uma semicircunferência até se cruzar. Cruzou aqui em 2 pontos a nossa semicircunferência, então basta agora unir esses 2 pontos através de uma reta, e essa reta é mediatriz dos lados opostos aqui do nosso quadrado. Então, isso aqui é uma reta mediatriz. Achamos uma. Agora a nossa missão é encontrar a reta mediatriz do outro lado aqui. E é exatamente o mesmo trabalho de antes, tá? Colocando aqui, abrindo. Mesma coisa do outro lado, aliás, tem que prolongar até aqui embaixo. Mesma coisa aqui embaixo do outro lado. Cruzaram-se aqui em 2 pontos, vamos unir esses 2 pontos. Tentando ter cuidado para a precisão da figura. Pronto, encontramos outra mediatriz aqui. Então aqui nós sabemos que a projeção desse ponto estará sobre essas mediatrizes, né? A projeção do ponto central vai estar sobre essas mediatrizes. Agora, onde? Eu posso colocar em qualquer lugar? Não, porque se eu fizesse uma coisa bem pequenininha, se eu fizesse, por exemplo, os lados, né, as arestas serem desse tamanico, pequenas desse jeito, a nossa pirâmide nunca ia se fechar,
a gente ia ficar com uma coisa parecendo uma coroazinha, uma flor de lótus, talvez, não sei se vocês conseguem visualizar, mas a ideia é mais ou menos essa, né? A base ia ficar desse jeito aqui, e aí nós teríamos as faces aqui em volta tão pequenas que elas nunca se encontrariam, elas nunca se fechariam. A gente ficaria com a nossa pirâmide sempre aberta. Então, uma figura mais ou menos assim, um pastelzinho sempre aberto, né? Nunca ia se encontrar para fechar. Então, para a nossa pirâmide se fechar, qual deve ser o tamanho, né, dessas arestas? Qual deve ser o tamanho, a altura dessas faces? Bom, tem que ter o bastante para passar do que seria aqui o centro. Então, se eu traçasse aqui desse jeito essa figura, né, traçando assim com as diagonais, os lados sendo desse tamanho, só que do outro lado, elas ainda não teriam nenhuma altura. A nossa pirâmide seria só um quadrado achatado, uma coisa achatada. Para elas terem altura, elas têm que ser pelo menos maiores do que metade da diagonal do nosso quadrado. Então, já que a gente quer traçar uma pirâmide de base triangular, o que a gente precisa fazer é colocar a ponta seca de base quadrada, aliás, é colocar a ponta seca do nosso compasso no vértice, em um dos vértices do quadrado, e passar do centro, tá? Em qualquer tamanho, passar do centro do nosso quadrado. É claro que em qualquer tamanho não é uma medida eficiente, né? Quando eu digo em qualquer tamanho, eu quero dizer que isso é uma condição suficiente para que a nossa pirâmide exista no mundo tridimensional, mas é claro que se vocês quiserem uma pirâmide com tamanho específico, vocês vão desenhar ela com tamanho específico. Então, passei um pouquinho. O que eu vou fazer agora é uma grande circunferência aqui fora, desse jeito, e vou fazer isso de todos os lados, preservando a minha medida, tá? Preservando essa medida aqui que eu abri com o compasso. Depois de traçar todas essas circunferências, né, a gente vai notar os pontos em que elas se cruzam. Então, aqui, aqui, aqui e aqui. E essas são as projeções daquele ponto central, né, do topo da nossa pirâmide. Ou seja, pegando o nosso quadrado aqui, basta unir seus vértices aos pontos aos pontos que nós marcamos, né? Com a régua, então a gente fica com uma coisa assim para cada lado. Você pega. Isso aqui já é uma das arestas da nossa pirâmide. Aqui já é outra aresta da nossa pirâmide. E basta fazer isso para todos os outros lados. E nós ficamos com uma figura mais ou menos assim. Agora é só recortar essa figura. Então, uma vez destacado, né? Basta dobrar aqui nas arestas da base, desse jeito, em todos os lados. E cá está a nossa pirâmide, né, de base quadrada. Certo? Algo mais ou menos assim. Já super estilizada pelos nossos desenhos de régua e compasso. Tá bom? Bom, é isso que esses sólidos geométricos têm a nos ensinar. Então, o resumão é que na planificação, duas arestas são sempre compartilhadas. Então, duas arestas viram uma, certo? Elas sempre viram uma, quando elas não estão desenhadas na própria base, né? E duas arestas vizinhas que vão se unir e formar uma aresta só tem que ter o mesmo tamanho. Duas arestas vizinhas são aquelas que partem de um mesmo vértice e vão formar um dos pontos do nosso polígono. É claro que vocês devem notar que, por exemplo, essa aresta aqui, né, da base, e essa aresta aqui são arestas vizinhas, e elas não têm por que ter o mesmo tamanho. Então, a gente tem que considerar excluindo a base, né? Pensando nas arestas vizinhas, já tendo desenhado a base. Quando eu chamo de arestas vizinhas, eu estou pensando naquelas que compartilham um ponto em comum lá em cima, que é o ponto que está sendo projetado aqui. Então, aqui nós temos a nossa planificação.
É isso. Até a próxima.